Muito boa tarde a todos. É um prazer poder falar com vocês novamente. Neste vídeo do canal Sala Tecnológica, nós estamos enviando uma informação muito importante para você que preza a sua segurança e a sua privacidade na internet. E o assunto de hoje é criando o volume oculto VeraCrypt. Eu já ensinei para vocês como que se faz para criar um volume padrão. Vocês viram lá nos meus vídeos anteriores. Agora hoje nós vamos aprender a criar um volume oculto. Mas antes, deixa eu passar para vocês aqui a parte teórica, para que vocês possam se situar na explicação. Então vamos lá. O volume oculto é basicamente o seguinte, que você vai criar um volume dentro do outro volume, tá certo? Então, por exemplo, aqui você vai ter o seu volume default, né, o volume normal, e aqui você vai ter o seu volume oculto. Então, os dois vão estar dentro da mesma unidade. Estão entendendo? Vocês vão criar um volume dentro do outro volume. E esses volumes, eles vão ter cabeçalhos diferentes. Então eu coloquei aqui, ó, o cabeçalho 1 é o cabeçalho do hidewall, ou do volume oculto. O cabeçalho 2 é do volume default, ou seja, o volume padrão. Então essa informação vai ser importante, que nós vamos usar ela mais tarde. Entenderam? Então você vai criar um volume dentro do outro volume. E o que vai acontecer é o seguinte. Deixa eu minimizar. O que vai acontecer é o seguinte. O VeraCrypt, primeiro, ele vai criar o volume padrão. Aí depois que ele criar o volume padrão, aí ele vai criar o volume oculto dentro do volume padrão. Então nós vamos ver se nós conseguimos fazer isso nesse vídeo, mas se não der, a gente estende uma parte B para terminar de fazer no outro vídeo. Tá bom? Mas antes de começar, eu vou dizer aqui o que você precisa. Ó, você precisa que o VeraCrypt esteja instalado no seu computador. Mas se você não sabe como baixar e instalar o VeraCrypt, aqui no meu canal tem um vídeo ensinando isso, como que faz. O tema dele é adquirindo o VeraCrypt. Então vai lá, baixa o VeraCrypt, veja o vídeo, talvez mais de uma vez. Se você não entender da primeira vez, baixa, instala o VeraCrypt, depois você volta aqui para que nós possamos criar o seu volume oculto. Você vai precisar também de um pendrive, né? Um pendrive. E a boa notícia é que ele pode ter qualquer quantia de gigabyte, não importa. Se ele tem 3, se ele tem 8, ou se ele tem 14, não importa. A quantia de gigabytes que o pendrive tem, não importa. E só lembrando que esse volume, embora ele tenha a vantagem de te fornecer segurança, privacidade, uma facilidade de ocultação, porque o pendrive você pode carregar ele até no bolso, né? Diferente de um computador, de um laptop ou de um notebook que você tem que pôr numa bolsa. Então ele tem essas vantagens. Mas as desvantagens desse volume que nós vamos criar é que ele não é perfeito. Por exemplo, se o seu computador tiver um vírus que copia tudo que você faz, ele não vai poder te ajudar. Não tem como. Manter o computador livre de vírus é responsabilidade nossa, do usuário. E outra coisa também, se você usar ele conectado com a internet, isso pode diminuir a sua segurança, porque uma vez na rede sempre tem algum vetor de ataque. Embora a poderosa criptografia desse volume
seja praticamente imbatível, mas o VeraCrypt vai ter que tirar essa criptografia para você poder ver seus arquivos. Tá entendendo? Então, se o seu computador estiver conectado na internet, você vai estar desprotegido com o seu computador conectado na internet. Você vai estar só com a proteção do seu sistema, o que não é o suficiente. Entenderam? Então, a desvantagem dele é que você não vai poder usar ele com a internet conectada. Então, esses são os pontos aqui salientes desse processo que nós vamos fazer. Muito bem. Para nós criarmos o volume VeraCrypt, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Vou abrir o meu VeraCrypt. E vou plugar o meu pendrive no computador. E olha, aqui, gente, é a mesma orientação do outro vídeo lá para criar o volume padrão. Cuidado para não selecionar a unidade errada. Para isso não acontecer, você abre aqui, vamos abrir aqui o meu computador. Abrindo o meu computador. Olha lá, você está vendo esse unidade C que tem a bandeirinha do logotipo do Windows? Essa aqui é onde seu Windows está instalado. A sua unidade é essa outra do lado aí, ó. No caso meu aqui, é a unidade USB-D de 3,60 GB e é um disco removível. Então, na hora que você for selecionar lá na janelinha do VeraCrypt, você precisa dessas informações. Então, vamos lá. Aí você está aqui com o seu VeraCrypt aberto. Você vai criar aqui, você vai clicar, melhor dizendo, né, em criar volume. Então, agora aqui, ó, essa opção de cima é quando você vai criar um volume criptografado num arquivo. E a de baixo é quando você vai criptografar a partição do seu sistema. Por exemplo, o seu Windows está instalado lá no seu HD lá. Então aí vamos supor, se você quiser criptografar aquela partição, ou se você quiser diminuir o volume e criar uma parte ali para você criptografar, então é essa opção. Mas o que nós queremos hoje é criptografar uma partição que não é do sistema. Por exemplo, aqui ó, um pendrive. Vira aqui ó, um pendrive. Então, nós vamos aqui criptografar uma partição não sistema. E clicamos em avançar. Autorizamos. Gente, agora é aqui que está o pulo do gato, tá? É aqui que está o pulo do gato. Ó, volume VeraCrypt padrão. Então você seleciona isso aqui quando você vai criar só o volume padrão. Mas como nós vamos criar um volume oculto, então nós temos que selecionar essa parte de baixo. Pode acontecer de você ser forçado por alguém a revelar a senha de um volume criptografado. Há muitas situações em que não é possível recusar-se a revelar a senha. Por exemplo, extorsão. Usar o volume oculto permite resolver essa situação sem revelar a senha do volume. Mas como? Então é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Muito bem. Clicamos aqui então. Volume oculto VeraCrypt. E clicamos em avançar. O modo de criação do volume, né? Então aqui, por exemplo, a parte de baixo é quando você vai criar dentro de um volume que já está criado. No nosso caso, nós vamos criar os dois volumes. Vamos criar o volume padrão e depois o volume oculto. Então nós deixamos aqui marcada essa opção, modo normal, e clicamos em avançar. Agora é aqui que você tem que ter o máximo de atenção.
Ó, presta bastante atenção. Você vai ter que selecionar o dispositivo que você vai criptografar. Então, dispositivo. Lembram-se? Disco removível 3.6 D. Partição D. Quer dizer, esse é o pendrive que eu conectei, mas o seu pendrive talvez ele tenha aqui 8 GB, 14, 16, depende do tamanho do pendrive. Então, antes de você selecionar aqui, você vai lá no seu computador e vê as especificações do pendrive. Anota, depois você vem aqui e seleciona ele. Cuidado para não selecionar a unidade errada, porque aquela que você selecionar, os dados serão destruídos. Entendeu? Mas se você olhar lá certinho, não tem perigo. Eu olhei lá. Então, essa primeira linha é para mostrar que ele é um disco removível. Então, vamos clicar na parte de baixo, aqui, ó, onde tem a unidade D. Clicamos em OK. E clicamos em avançar. Ó, o volume externo. Nas próximas etapas, você deverá escolher as opções para o volume externo, dentro do qual o volume oculto será criado mais tarde. Então, primeiro, nós vamos criar o volume externo. Depois, nós vamos criar o volume oculto. Então, vamos lá. Avançar. Aqui é a criptografia. Existem muitas criptografias que tem aqui. Mas o AES já está bom. Advanced Encryption Standard, quer dizer, é criptografia avançada de base. Então aqui, essa aqui já é uma criptografia boa. 256 bits e considerado uma das melhores criptografias que tem. Então nós podemos deixar essa aqui mesmo. E vamos clicar em avançar. Veja que aqui ele não nos dá a opção de tamanho. O seu dispositivo vai ser criptografado inteiro, tá? Tenha bem isso em mente. Então, ele não te dá a opção de escolher uma parte que fica sem a criptografia. Clicamos em avançar. Aqui está dando um aviso que a tecla Caps Lock está ligada, né? Isso pode causar erro, então vamos desligar ela. Pronto, desliguei. Isso. Agora aqui, você vai escolher uma senha. Mas esse aqui é o volume externo. Então você pode colocar uma senha mais simples, né? Então vamos colocar uma senha simplesinha aqui. Confirmamos. Note que essa senha é do volume externo, não do volume profundo, do volume oculto. Então clicamos em avançar. Olha lá, ele avisa que essa senha é fácil de quebrar, usando técnica de força bruta. É recomendável que seja escolhida uma senha com pelo menos 20 caracteres. Deseja realmente usar uma senha curta? Então, para o volume externo, né, que não é o volume oculto, aonde, por exemplo, eu vou colocar arquivos de menos importância, então, esta senha ela pode ter utilidade aqui na demonstração, mas mesmo nesse volume você não deve usar uma senha curta assim, tá? É só para poder o vídeo não demorar muito. Então clicamos em sim. E aqui você vai mover o seu mouse aqui, ó, de forma aleatória, forma de M, por exemplo, até que a letrinha fique verdinha, né? Aí depois que a letrinha fica verdinha, você clica em formatar, certo? Então nós encerramos esse vídeo aqui e depois no próximo vídeo nós daremos continuidade a esse mesmo assunto.